Queridos amigos, nossas cordiais saudações a todos que nos assistem pelas páginas do Facebook, do YouTube e demais meios de comunicação virtual. Em nome do Centro Espírita Paz e Amor, enviamos nossa elevada estima e consideração com votos de muita paz. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, o mês em que a humanidade comemora os cuidados na prevenção do suicídio, cumprindo a programação das memoráveis terças-feiras, nesta casa abençoada, nos registros deste santuário de paz e de amor, lançamos-lhe a nós os pensamentos, ainda que simbolicamente, na Casa do Caminho do Antanho, edificada pelo apóstolo, então, Simão Pedro, porque esta casa que hoje nos abriga é marcada também pela árvore frondosa plantada pelo nosso patrono, o professor José Rampazzo, conscientes de que as suas sementes estão prontas para florescerem no estudo da Boa Nova, o Evangelho segundo o Espiritismo, na prática da caridade que se faz a doutrina na sua divulgação. Por isso, amigos, iniciamos sempre essas atividades com uma prece, que é a nossa comunicação com o Senhor da vida através do único caminho possível, que são pelas mãos amorosas de Jesus. Então, com esses propósitos, vamos iniciar o trabalho dessa noite sob o amparo dos arautos do bem, com uma sentida prece e, para isso, sob o clima desse fundo musical que acalenta nossas almas, preparemos nossos corações na prece de abertura, convidando os que desejarem a fecharem os olhos para melhor sentirem as vibrações que nos envolvem nesse momento, trazida pelos mentores da casa e os emissários do Cristo de Deus, que atende amorosamente a proposta do Divino Rabboni, para ver e ouvir aqueles que os têm, conforme a prédica do Divino Rabi da Galileia, na lei de amor e a sementeira do bem que está inscrita na doutrina rediviva do cristianismo em seu santo nome. Respirem, pois, amigos, profundamente para levarem um oxigênio novo aos pulmões, retendo-o um pouco. Dessa maneira. Depois, exalando o ar já renovado, repita o exercício. E eleve os pensamentos ao amado amigo de todas as horas, para que nos abençoe e auxilie a deixar de lado momentaneamente as preocupações, as ansiedades e as aflições do bom combate na luta diária, porque este é o momento do sublime encontro com o Pai Celestial, consciente de que Ele, o Divino Jardineiro, é o caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim, roguemos com esses momentos de estudos, seja a luz que ilumina nosso carreiro em direção aos páramos celestiais, pedindo também esteja conosco, Mestre, agora e para sempre. É dessa forma, amigos, que nós podemos colocar a nossa atenção sobre o estudo da noite, que nos está reservado nessa noite memorável. As reflexões que oportuniza a análise do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas aí nos perguntamos, como assim muitos os chamados e poucos os escolhidos? Quer dizer, poderíamos compreender que o Senhor da vida, Pai de amor, de misericórdia, de infinita bondade, convida a alguns dos nossos irmãos de caminhada em detrimento a outros. Esse privilégio, será que existe? É claro que não, amigos. É por isso que estamos estudando. Então, vamos dizer que antes de aprofundarmos nos estudos desta noite, vamos recordar que o tema dos muitos chamados e poucos os escolhidos lança também a sua sapiência, o seu conhecimento, a sua preocupação no cerne da proposta que estamos examinando. E na sua essência, a parábola do festim de núpcias, a porta estreita, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, já foram objetos de análise dos nossos confrades nas semanas que nos antecederam. Mas, por isso dizemos que é sob esse arrimo que todos os profetas da doutrina do cristianismo redivivo se detêm agora sobre a questão
do muito se pedirá àquele que muito recebeu, que é o tema que nos compete fazer uma análise sobre a nossa visão. E esse é o objetivo central das nossas reflexões, que certamente, anelando, desejando, querendo de todo custo ser fiel à narrativa evangélica, como relata o evangelista São Lucas ao dizer: o servidor que soube a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube a sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Sob a luz do mesmo princípio, estabelece São João no capítulo 9, versículo 39 e 41, ipsis literis, o seguinte texto: eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Olha, sim, amigos, é sob essa imorredora lição do Divino Rabi da Galileia que se alinhava agora os nossos pensamentos da noite sob a perspectiva e o interesse da cognição, ou seja, do conhecimento, para bem se alcançar o caminho da evolução. É desse modo, sob a emoção do momento e na ótica deste pecador, que se pede licença para dizer que, de fato, considerando-se que Jesus falava o aramaico, língua contendo escassos predicados, ele adotou a pedagogia das parábolas, a exemplo do que também consta no livro sagrado da Bíblia, contando histórias, facilitando assim que os viajores das estrelas e da eternidade pudessem, cada um, ao seu tempo e instrução, bem assimilar as lições ministradas naquela oportunidade. Essa razão, entre outras, do compromisso do Cristo de Deus, de que não nos deixaria órfãos, promessa cumprida, conforme os registros históricos da humanidade, no dia 18 de abril de 1857, quando veio a lume o Livro dos Espíritos, contendo, nessa sua primeira edição, 501 questões, cujo lançamento se deu no Palais Royal da Galerie Orleans, na sede da Livraria do Senhor Danty, e segundo consta, o evento ocorreu numa manhã de sábado, quando o Champs-Élysées, o chamado Campos Elíseos, encontrava-se ensolarado com um rosário de flores perfumando a atmosfera. Foi um sábado memorável, que todos tenham a certeza dessa afirmativa. Bem por isso, hoje, na literatura singela, do texto em apreço, pode parecer aos desatentos que, de fato, o tema sobre a nossa visão possa suscitar alguma incompreensão, quiçá, pela sua aparência, de um paradoxo. Porque as consciências hoje, melhor iluminadas, se questionarão: como será possível aqueles que veem tornarem-se cegos? Ou, por outra, que senso de justiça será esse carregado de privilégios, onde muitos se chama para a festa de amor, mas se faz uma seleção prévia de sorte que poucos sejam os escolhidos? Oh, meu Deus! Que não se engane a rasa filosofia das suas criaturas, porquanto nos tempos atuais a ninguém será lícito olvidar que o Senhor da vida é onipotente, onisciente e onipresente. Assim sendo, o Eterno é justo, bondoso, misericordioso, e não concede privilégios, tanto como não coloca fardos pesados sobre os ombros dos seus filhos. Diga-se em verdade que, ao contrário, suaviza a canga e oferece a redenção aos que se iludiram, mediante a carta de alforria da pluralidade das existências pelas reencarnações, de sorte que não pune e nem castiga. Mas os infratores devem, sim, restabelecerem a sua caminhada de progresso, recompondo o desequilíbrio que cada um causar à sua trajetória e à vida. Aliás, vamos nos lembrar que Paulo, o apóstolo aos Coríntios, disse, certa ocasião, que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Ora sim, tudo que aquilo que planto, eu vou colher. Se sou um homem probo, decente, trabalhador, honesto, correto, que procuro ajeitar a minha vida dentro e pautando a minha vida dentro dos compromissos que o nosso coração e a nossa consciência autoriza,
é claro que é nesse caminho que vou colher. Mas se roubo, mato, engano, minto, não faço o meu trabalho, eu vou responder por isso, na proporção de tudo. Aí está a justiça divina. Ora sim, é exatamente por isso que, muito embora possa parecer cru ou até incompreensível sob certo prisma, alguns textos evangélicos, como nessa análise em exame, ou na moral estranha também, a verdade é que tem sentido a promessa do Divino Rabi de que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador no tempo oportuno, para os esclarecimentos, para aclarar as nossas dúvidas. Nesse sentido, é que a resposta de Jesus aos fariseus, no episódio narrado por João, quando os fariseus, admirados com suas palavras, lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? E Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanecerá em vós. Sim, sob a luz dessa afirmativa do Santo Rabboni, não resta dúvida de que a lição do Divino Rabino é cristalina, porquanto na justiça que as criaturas de hoje concebem, se comparadas com os longínquos tempos da Galileia, é inimaginável se penalizar um cego de cometer uma infração de trânsito. Mas aqueles que desrespeitarem as leis, sejam as leis da sociedade civil organizada, sejam as leis pétreas da divindade, ficam responsáveis, sim senhor, por reparar a lesão, cada um no seu excelso tribunal, ou da justiça dos homens, ou na do divino, o Supremo Tribunal da Consciência. E, aliás, o que dá a questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está a lei de Deus? Certamente, e como sempre nós ouvimos essas perguntas, aonde está a lei de Deus que eu não posso pegar? Em que código está? Está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Por que isso, amigos? Porque fala-se muito nas infrações que o Tribunal dos Homens pode punir. Mas lembremos que só se pune questões que é contra a sociedade. Contra aquelas que a criatura humana pratica contra si mesmo, não se pune. Está no tribunal de consciência. Quer dizer, eu sei aquilo que fiz durante o dia, se eu trabalhei, se eu fui honesto, se eu fui irresponsável. Só a nossa consciência vai ditar as regras e as normas. Então, o Senhor da vida, elaborando as leis preciosas da divindade, não precisa ficar atrás de nenhum filho para isso ou aquilo, porque a sua consciência vai à noite te lembrar desse aspecto. É curioso, e me permitam dizer, até para descontrair um pouco, porque o Evangelho do Cristo é alegre, Jesus está sempre alegre, contente, nunca esteve triste. Então, esse Evangelho é alegre. E eu queria lembrar que, a respeito disso, dessa Tribunal de Justiça de Nossa Consciência, há uma música, melodia maravilhosa de Roberto Carlos, que ele canta sobre a nossa consciência, não é? Por que eu rolo na cama? Porque a consciência é minha. Se faço as coisas erradas, à noite eu começo a pensar e fico me virando de um lado para o outro e não durmo. É a nossa consciência, o aguilhão que está presente para nos alertar do que estamos fazendo errado. Ora, se errei, tenho que corrigir. Por isso, Santo Agostinho nos recomenda fazer o exame de consciência, que vamos ver em seguida, também falaremos um pouco sobre isso. Então, as infrações do homem são punidas pela sociedade. E muitas passam despercebidas, não é? Se enriquecem pessoas, se roubam, se matam, mas não passa despercebido na lei divina. Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade do Pai. Então, sem contradito, é disso que se trata. Questões interpretativas elaboradas à luz dos esclarecimentos dos arautos do bem. Porque se Jesus, naquela época, falou por parábolas, agora, cumprindo a sua promessa, os Espíritos do bem vêm esclarecer cada parábola. Então, essas questões interpretativas, elaboradas à luz do esclarecimento dos arautos do bem, lembrando que a letra mata e o Espírito vivifica, conforme consta do Pentateuco, de sorte que os profetentes da doutrina procurem, em linhas gerais, o sentido alegórico das lições, buscando saber em qual o meio mais eficaz para se ganhar o reino dos céus. E como fazer para penalizar um deficiente da visão, se ele não conhece e não sabe dirigir um veículo.
Ora, na justiça divina não há privilégios, como dissemos há pouco, e nem sorteio para a grande festa do amor, onde todos, sem exceção, são chamados, mas poucos os escolhidos. Não, senhor. A esse propósito que responda pelos justos a questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho tem a oportunidade de esclarecer sobre o homem de bem e o exame de consciência. Vale lembrar, só para sedimentar os nossos pensamentos, que Santo Agostinho, o bispo de Hipona, chegou a praticar a doutrina do maniqueísmo, que era uma doutrina que permitia uma série de liberdades para as criaturas em trânsito por esse planeta. E, no entretanto, é esse santo da Igreja Católica, é esse amigo incomparável que é Santo Agostinho, que em diversas oportunidades vem dando lições no Pentateuco e ensinando, e todos nós sabemos depois as transformações pelas quais ele passou. Assim também, como nós encontramos na própria história da humanidade, situações bem interessantes a respeito de Paulo de Tarso hoje. Então, ele também foi uma pessoa, ainda que correta nos seus princípios, ele fez muita coisa que incentivava o mal. E Jesus vem e também o transforma. Então, ainda que ele fosse casto, ele teve muitas coisas para acertar. Então, sem contradita, prevalece a justiça divina, como está escrita no Livro dos Espíritos, capítulo 2, sob o rótulo das penas e gozos futuros, também intitulado O Céu e o Inferno, onde se cuida do futuro das criaturas, o temor da morte, do inferno, os sofrimentos, as reencarnações, a lei de progresso. Então, entre um extenso emaranhado de esclarecimento, estudo e verdade, luzes para as consciências dos filhos de Deus, se encontra no Pentateuco Espírita. A esse respeito, será sempre oportuna a leitura do livro. Lembre-se, amigos, não esqueçam do nome. O problema do ser, do destino e da dor. Eu sei, é um livro que tem quase 650 páginas, portanto é uma leitura pesada. Pesada no sentido do conteúdo físico, mas no sentido moral, no sentido dos ensinamentos, desse problema, por que estamos passando dificuldades, esse problema do ser, esse destino, qual é o destino que me reserva, por que eu sofro dores? Vamos encontrar nesse livro essas explicações. Inegável por isso que nos tempos contemporâneos, como no passado remoto, somente se pune aquele que é dotado das condições necessárias, mesmo sabendo como deve proceder, desrespeita às leis magnas, seja a da sociedade ou as leis divinas, como bem se pode ver no Código das Leis Divinas, de sorte que absolutamente não se pode cogitar das lições do Mestre ou da justiça do Senhor do Universo, que benevolentemente não pune as infrações e nem acoberta o infrator sobre o manto do privilégio, elegendo e selecionando alguns dos filhos em detrimento a outros. Ora sim, a verdade nua e crua é que o Senhor da vida, apesar do seu protocolo de amor, não punir as suas criaturas, os que, de respeitar as leis supremas, se obrigam à recomposição da desarmonia praticada, para liberarem-se pelo indulto da consciência do mal praticado. A esse modo, e desse modo, é que as máximas evangélicas estão escritas nos ensinamentos dos Espíritos, máxime porque qualquer um que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Ademais, além do Evangelho, que contém esses conceitos, espalhado no seio das seitas cristãs, a verdade é que quantos viajores existem que não o leem, e entre, amigos, os que leem, incontáveis criaturas são os que não o compreendem, resultando daí que as próprias palavras de Jesus merecem os esclarecimentos dos missionários do amor, bem esclarecido os textos evangélicos para os desatentos, de sorte que todos nós somos os contemplados. É dessa forma a didática dos Espíritos, reproduzindo as lições do Divino Rabboni sob diferentes ângulos e formas, iluminam e desenvolvem, esclarecendo os viandantes das estrelas, para pô-las ao alcance de todos, não estando circunscrito aos textos literais, mas permitindo a todos letrados e iletrados,
crentes, incrédulos, cristãos ou não, como fazemos nesta oportunidade, todos indistintamente recebem os esclarecimentos segundo a perspectiva de cada criatura. Meu Deus, é assim mesmo. Assim vale recordar que, segundo São João, no versículo 14, 16, o divino jardineiro assegurou: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, como estamos tendo a oportunidade. É sob esse manto e o manto dessa promessa que, a partir da chegada do Consolador em 18 de abril de 1857, para ficar entre as criaturas da consciência cósmica, o Senhor do Universo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nenhum dos que o receberam as lições podem pretextarem ignorância, escusando-se por falta de instrução ou obscuridade do sentido alegórico empregado pelo Messias. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para a reforma íntima e que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, que não os tornem menos orgulhosos, menos egoístas, menos apegados aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é sim, porque mais meios tem de conhecer a verdade. As considerações desta memorável noite é sem dúvida um alerta e um convite irrecusável aos que militam na área espírita. Isso porque os médios que obtêm boas e novas comunicações, mais censuráveis são se persistirem muitas vezes como se estivessem cegos de orgulho, não se permitindo reconhecer que é também para eles que se dirigem os espíritos benfeitores. Sim, quantas vezes os espíritas de carteirinha, no lugar de tomarem também para si as lições que escreve ou dão para outrem, têm por única preocupação aplicá-las aos demais viajores, consolidando assim as palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trava que está no vosso. Eu queria até fazer um comentário também para dizer que o nosso querido irmão, o nosso querido, como se diz a respeito do nosso querido Divaldo, né? Esse mensageiro do bem, esse símbolo da paz, como foi nomeado pela ONU, né? Embaixador da paz, ele questionando a sua mentora, Joana de Ângeles, sobre certas perspectivas de que ela, num momento de sofrimento, ela não dava uma palavra de consolo para ele, e ela disse: não, mas deve ter algum engano aí, você não está entendendo, porque todos os livros que nós escrevemos juntos, tudo, eu sempre utilizei a segunda pessoa do singular, tu. Então os livros que temos é para tu, ou é para ti. Então tudo isso são para os espíritas também. Então vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso? Temos que trabalhar isso com seriedade. Entende-se, pois, com clareza a sentença proferida pelo Rabboni: se fosseis cegos, não teríeis pecado, o que significa, sem contradita, que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que eram os mais esclarecidos, mais culpados, se mostraram aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Parece que isso não deixa dúvida. É, pois, inegável estar claro o conceito em exame também nos dias de hoje, bem compreendendo a proposta da noite, máximo se considerando que os espíritas e todos aqueles a quem muito foi dado, porque é da lei divina, muito será pedido. Sob o fluxo desses conceitos, atento todos aqueles que recebem a luz do esclarecimento, nestes, obviamente, os espíritas sinceros, devem procurarem saberem se nos conselhos que os espíritos oferecem à sociedade, alguma coisa do que ensinam também não lhe diga a respeito, porque a nobreza do espiritismo é veículo multiplicador do número dos chamados pela fé, que proporciona ampliar o número dos escolhidos. É crível sobre esse manto que estamos examinando agora que não se engane a rasa filosofia dos que trafegam pelo carreiro da existência. Porquanto naqueles tempos alguns fariseus que estavam com ele ouviram suas palavras e lhe disseram: somos, pois, também cegos? E Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanecerá em vós.
Em síntese apertada, então, amigos, comporta dizer que a proposta contida nos Trabalhadores de Última Hora, escrita no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, argamassa o entendimento da misericórdia do Pai Celestial e a sua justiça, quando o Senhor da Vinha questiona ao seu fâmulo: se o teu olhar é ruim, porque eu sou bom, eu não tenho nada, amigo, com aqueles que estão roubando, que estão enganando, que estão matando. Eu tenho comigo mesmo. Cada um de nós vive consigo mesmo. É a única pessoa que estará conosco a vida toda. Nós dormimos conosco mesmo, com cada criatura. Por isso mencionei há pouco sobre o Roberto Carlos, sobre a sua melodia. Por que eu rolo na cama? Porque eu faço as coisas erradas. Depois à noite, o Tribunal de Justiça das nossas consciências nos acusa ou nos chama atenção para o que devemos fazer. Inegável, pois, que o Senhor do Universo não pune, mas oferece privilégio, e não oferece privilégio a ninguém, pois todos têm o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades para alcançarem os páramos celestiais, eis que criados simples e ignorantes. Resulta desse protocolo, sem dúvida, que o Pai Celestial é justo, misericordioso, bondoso, todo amor e bondade, oferecendo aos recalcitrantes a pluralidade das existências através das reencarnações, contendo a lei do equilíbrio universal, de sorte que aqueles que muito recebeu devem sim serem fiel depositário, atento à única fatalidade que existe para se alcançar os esplendores celestes. Dessa maneira, amigos, nós vamos lembrar que cada um de nós, nas palavras amorosas de Santo Agostinho, ele coloca como ser um homem de bem, para que possamos ser justo, correto e decente. É a questão 918 que o livro esclarece e que ele também diz como devemos proceder, e depois no exame de consciência na questão 919. Então, para finalizar esse discurso evangélico, anelamos possamos cada um guardar no cofre sagrado dos nossos corações o roteiro do Divino Galileu: sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. Porque o momento que estamos vivendo agora está ensejando o final da nossa prédica, da nossa prosa, para que os amigos coloquem um copo de água ao lado do seu receptor, a fim de que os anjos tutelares fluidifiquem o líquido precioso para ser sorvido ao final da prece de encerramento, que conduzirá as energias celestes para o fortalecimento do corpo e da alma, servindo também a todo o clã no decorrer da semana, em nome de Jesus Nazaré, que multiplicou os pães, multiplicou os peixes e a água. À medida que vai acabando, vocês vão recolocando e ela vai se multiplicando para que vocês tenham a água até a próxima semana, um novo momento de reflexão. Por isso, amigos, rogo que digam comigo, claro que eu pela palavra articulada, e cada um de vocês, amigos queridos, que ouvem esse pecador a falar e que nos internecem com o seu carinho, a sua atenção, companheiros de viagem, nos seus sentimentos almas, mentalize a figura amorosa de Jesus, para que possamos ir até o Pai nesse instante. Fechem os olhos, se desejarem, mantenham-os abertos do corpo, se assim o quiserem, mas mentalizando a figura do amoroso mestre, lembre-se que ele tinha aqueles cabelos longos, caídos às costas da moda nazarena, divididos ao meio, era quase que um dourado, um ouro velho, e aquele olhar profundo que buscava no âmago do problema as nossas imperfeições e as esclarecia, perguntando a cada um de nós se desejarmos que ele nos curasse, provocando a nossa atitude positiva e a dele, que se distende os braços para dizer: vinde a mim, amigos, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. É através dele que nós vamos até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim podemos dizer: Senhor,
Pai de amor, de infinita misericórdia e de justiça. Nós queremos te declarar todo o nosso amor, toda a nossa vibração, todo o nosso sentimento. Gostaríamos, Senhor, de agradecer pela vida bela, colorida e consentida. Agradecer, Senhor, por este momento que nos enternece o coração, pelo corpo perfeito que nos concede, vida longeva, pelos nossos olhos, Senhor, que podem ver a beleza que Tu colocaste no altar da natureza. Queremos agradecer pelos ouvidos, Senhor, que ouvem esta melodia que nos acalenta a alma. A chuva, Senhor, que cai no telheiro mansinha, corre fortalecendo a terra, a lavoura, repleta os reservatórios deste líquido precioso. Depois, transforma-se no éter, sobe aos esplendores celestes, para novamente caírem reverdecendo a terra deste planeta belo, colorido e consentido. Queremos agradecer pelo nosso coração que pulsa, Senhor, incessantemente mantendo a vida dentro desse corpo para que ele possa cumprir o seu programa traçado na pátria espiritual. Queremos te dizer, Senhor, obrigado pelas nossas mãos, as mãos dos médiuns que impostas podem transmitir as energias celestes para fortalecer o corpo e o espírito. As mãos dos médicos que curam as enfermidades do corpo, Senhor. As mãos, junto com os abraços, pode trazer no colo um filho alheio sem reclamar. Obrigado, Senhor, pelas nossas pernas que nos levam a caminhar. Obrigado pela família, Senhor, pela nossa casa de paz e amor, por todos aqueles irmãos que estão transitando nesta nave espacial agora chamada Terra, para que possamos conviver em harmonia com eles, aprendendo a perdoar, a tolerar, a que o nosso tálamo conjugal seja um lugar de paz. Por isso, Senhor, por tudo nós te agradecemos. Mas gostaríamos também de te pedir em nome de Jesus, Senhor, por aqueles que têm a responsabilidade da governança deste país, como de todos os países, para cuidarem da saúde pública, para cuidarem da educação, da segurança pública, distribuírem a mãos cheias aquilo que chega para que eles possam fazer o bem, para que todos os irmãos possam caminhar tranquilos, cumprindo cada um os seus deveres. Assim, Senhor, nós só temos a agradecer. E agradecidos que somos, aproveitamos, Senhor, para pedir finalmente que cada um dos amigos de viagem, neste momento que estamos encerrando o nosso Evangelho, possa, com esses sentimentos, terem uma ótima semana na paz do Divino Galileu, almejando que o nosso novo encontro na próxima semana, no mesmo horário, para que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz, amigos. Boa noite.